Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. Terça-feira. Ler com oração João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O mistério da Trindade. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi escrita durante o segundo aprisionamento do apóstolo. Depois de ter sido solto, Paulo deixou Timóteo em Éfeso e partiu para a Macedônia. Em seguida foi a Creta e dali partiu para Nicópolis e Troade. Finalmente foi para Mileto. No entanto, após visitar todas essas cidades, o apóstolo foi novamente preso por ordem do imperador Nero, dessa vez como um prisioneiro comum. Na primeira prisão, o comandante Lísias deu ordens para que Paulo fosse conduzido em segurança até Cesareia. Paulo era bem tratado pela guarda e até mesmo gozava do privilégio de alugar uma casa, ficando em prisão domiciliar. Todavia, na segunda vez, ele foi preso como malfeitor. Paulo passou por muito sofrimento. Porém, pregava a palavra que não estava algemada. Ele o fazia na pureza, pois amava o Evangelho. Nosso coração também precisa arder por essa causa. Mesmo em dificuldades, prossigamos em fazer a vontade do Senhor. Durante o segundo aprisionamento, Paulo não tinha liberdade de reunir seus cooperadores ou outras pessoas. Ele ficou só e expressou o sentimento registrado em 2 Timóteo 4, 10 e 11. Alguns cooperadores o abandonaram. Outros estavam no campo trabalhando. Apenas Lucas ficou com Paulo no segundo aprisionamento. Foi nessa época que ele escreveu a segunda carta a Timóteo, por volta do ano 67 d.C., já próximo ao seu martírio. Ainda assim era fiel à comissão que recebera do Espírito. Alguns cristãos têm dificuldade para aceitar que Cristo vive em nós. Segundo eles, apenas o Espírito Santo habita nos crentes em detrimento de Cristo e do Pai. A porção de Romanos, capítulo 8, versículos do 9 ao 11, mostra claramente que o Espírito de Deus diz respeito ao Pai, habita em nós. Essa, sem dúvida, é um fato e uma verdade. O Espírito de Deus habita em nós. Embora Deus esteja no céu dos céus, seu Espírito habita em nós. Louvado seja o Senhor. Paulo diz, o Espírito de Cristo, e Cristo está em vós. Ou seja, tanto o Espírito de Cristo como o próprio Cristo habitam em nós. Em outras palavras, o Espírito de Cristo é o próprio Cristo e, portanto, habita em nós. A sentença, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se refere ao Pai, pois foi ele quem ressuscitou a Jesus. Ademais, o Espírito, a que essa passagem se refere, é o terceiro da Trindade. Em resumo, temos o Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo e o próprio Cristo habitando em nós. Como somos privilegiados! Aleluia! Embora já tenhamos abordado esse tema em outras séries do Alimento Diário, gostaria ainda de consolidar o sentimento acerca da verdade do Deus triuno. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, o Espírito foi enviado para fazer a obra de Deus. Ainda que alguns cristãos conheçam essa verdade doutrinariamente,
Hoje, porém, precisamos ter a percepção de que, de fato, o Espírito Santo é quem faz a sua obra. Após a ressurreição, o homem Jesus foi gerado como filho primogênito de Deus. Hoje, ele está à destra do Pai, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir. E Deus Pai disse-lhe, no Salmo 110, versículo 1, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A versão King James atualizada diz, assenta-te à minha direita e aguarda. A partir desse versículo, concluímos que o Filho aguarda e o Espírito está agindo. A leitura de Romanos capítulo 8, versículos do 9 ao 11 e do Salmo 110, 1, pode gerar a seguinte dúvida: Cristo está nos céus ou Cristo está em nós? Mas Deus, em sua sabedoria, nos deu uma ilustração para esclarecer essa questão. Ela está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Essa terra tão rica tipifica Cristo. Ela tem montanhas, vales, ou seja, a terra para cultivar e produzir riquezas. Entretanto, para que isso aconteça, a água é necessária. E Deus é o suprimento de água para essa terra. Ele é o manancial profundo. Todavia, esse manancial é inacessível ao homem. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, lemos: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Logo, nenhum homem poderia se aproximar de Deus, porque ele habita a eternidade. Contudo, para alcançar o homem com sua riqueza, o Pai veio até nós. Jesus é o canal que liga o manancial profundo à superfície da água. Ele é a fonte que traz à tona toda a riqueza de Deus para o homem. Louvado seja o Senhor. Jesus morreu, ressuscitou e hoje aguarda nos céus que a Igreja finalize a execução da vontade de Deus. Deus depende de você. Portanto, não perca tempo com questões doutrinárias, mas viva a prática da palavra de Deus. Somos cientes de que a Igreja sozinha não consegue cumprir o propósito de Deus e, por essa razão, o Espírito foi enviado. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, vemos que o Espírito é tipificado pelos ribeiros. O Espírito é também o outro Consolador enviado pelo Pai quando Jesus foi elevado aos céus. É o Espírito da realidade, cuja missão é encher sua Igreja com toda a realidade divina. Deus não quer nos dar apenas verdades bíblicas como um ensinamento teológico. Ele quer nos encher de sua própria realidade. Deus é a única verdade no universo. Tudo mais é falsidade, um ambiente criado por Satanás, o pai da mentira. Graças a Deus, estamos na Igreja e o Espírito traz toda a realidade divina até nós. Pergunta de hoje: o que tipifica a figura da boa terra descrita em Deuteronômio 8:7? Quais os outros atributos dados ao Espírito? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.